Fala galera que curte o canal Toca Aqui, beleza? Eu sou o Vitor Leles, tô aqui, né, humildemente pedindo para você curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, comentar. Tô meio sem voz, vocês me desculpem, mas ontem realmente foi teste para cardíaco. Mas peço para vocês fazerem isso para que o YouTube entenda que nossos vídeos são relevantes e indiquem para outros rubro-negros mundo afora aí, e que possa estar incentivando a gente a fazer cada vez mais um trabalho aí bacana para tá trazendo aí, né, umas informações, umas análises bem clubistas e coerentes a respeito do nosso amor, que é o Flamengo. Toca a vinheta aí que eu já volto. Então, galera, tô sem voz, jogaço. O Paulo já falou um pouco sobre o jogo, né? Mas eu tô aqui, na verdade, para poder fazer uma análise sobre o que aconteceu, alguns pontos aí que precisam ser exaltados cada vez mais, tendo em vista que a gente está às vésperas de uma final de Libertadores, né? O que antes parecia sempre ser um sonho inalcançável, hoje tem sido mais comum do que a gente imagina, né? Estar numa final de Libertadores. E ontem me preocupou muito, cara, porque assim, eu considero o Flamengo um time que não morre nunca, jamais, né? Acompanho o Flamengo desde a década de 90 e vi títulos assim, decididos nos últimos minutos. É o time que não se entrega, o DNA do Flamengo é um DNA de vencedor. A gente está sempre lá martelando, tentando, até o último minuto. Mas, sinceramente, pela primeira vez ontem, quando vi o time do Flamengo, após as alterações do Dorival e a forma como se iniciou os pênaltis, pela primeira vez, incrivelmente, eu senti que não dava, né? Eu, em 2001, estava no Maracanã no gol do Pet, senti ali até o final que dava, né? Aquele gol do Lê contra o Palmeiras em 2000 na Copa Mercosul também, eu acreditei até o final. Aquele gol em 2014 no Márcio Araújo também, eu estava no Maracanã e também acreditei até o final, né? A final do estadual. O gol do Gabigol, então, o Fred aí, que é o chefe do canal, não me deixa mentir, até o final eu acreditando. Mas ontem parecia realmente que o Flamengo se esforçou muito para poder entregar aquele título para o Corinthians, um título que estava relativamente fácil, pela forma como a gente fez, a hora do jogo que a gente fez o gol, né? As chances que a gente teve de matar o jogo, mas tudo se transformou quando o Dorival resolveu fazer as mudanças, né? E o Dorival, que para mim é um técnico sério, é um cara trabalhador, é um cara que é merecedor de tudo isso, né? É um bom cidadão. Todas as pessoas no meio do futebol aí, né, analistas falam muito bem dele, mas é um técnico que faz muito bem o básico. E tem horas que quando você quer ser campeão, você não pode fazer apenas o básico. Armar um time, achar um time titular. Olha o Arrascaetinha aqui que apareceu no vídeo. Dá um alô aí, Arrascaetinha. Mas fazer o básico é muito pouco para um time como o Flamengo. E é muito pouco para ser campeão de uma Copa do Brasil e de uma Libertadores. Entendeu? E ontem o Dorival fez o básico, muito bem. Armou o time titular, um time que gosta de jogar junto, né? É um time que realmente tem entrosamento, porém, por circunstâncias do jogo, o jogo pediu que não fosse feito o básico. O técnico precisava tirar algum coelho da cartola, porque a dupla de volantes do Flamengo, que vem muito bem, ontem eu sinceramente achei que o Thiago Maia estava um pouco afobado demais e perdendo muitos pés de ferro, mas assim mesmo é um cara que demonstra raça, é um cara que o tempo inteiro está dando combate. Se lesionou, juntamente o tornozelo do Vidal, segundo a imprensa, também estava inchado, eles não tiveram condição de jogo. A falta que o João Gomes fez foi demais. E o que o Dorival fez? Botou o Vitor Hugo e o Mateuzinho, que na minha concepção de rubro-negro realista são dois jogadores bem contestados do elenco. O Vitor Hugo é um garoto de 19 anos que não corre na bola, não é aquele cara aguerrido, não é aquele jogador com DNA do Flamengo. E o Mateuzinho dispensa comentários, né? Se ele é um cara que não joga bem na lateral, que é a posição de origem, como numa final de Copa do Brasil, você vai botar ele de volante, meu amigo? Foi muito louco isso, cara. Foi muito louco isso.
E eu fiquei muito preocupado e eu sabia que era uma tragédia anunciada. Eu falei, cara, agora, irmão, a vaca foi pro brejo. Porque dava pra ver o desenrolar desses jogadores, a performance deles em campo, enquanto atuaram, enquanto estavam atuando, né? Então, fica aquele alerta aqui. Porra, dentro de uma situação de jogo, o que o Dorival vai fazer numa final de Libertadores caso aconteça algo parecido? Né? O Pedro com a disposição estomacal, me parece. O Arrascaeta com aquela dor no pubis que tem impedido ele de estar na sua forma física melhor. O Vidal, o tornozelo inchou. O Thiago Maia se lesionou. Então, se a gente perdeu 4 caras muito importantes para o jogo. E o que o Dorival me faz? Bota 2 jogadores fora das suas posições, que são contestados e que ainda não disseram por que vieram jogar no Flamengo. Aí você deve estar me perguntando, mas pô, Vitor, olha para o nosso banco, o que você faria? Cara, eu sinceramente não sou analista de futebol, infelizmente, né? Gostaria muito, não sou dono da verdade, mas acredito que no nosso banco a gente tem aí um jogador que ele é muito lúcido. Pode não ser um grande craque, mas é um grande jogador e tem feito boas partidas. Esse jogador é o Ayrton Lucas. Eu acho que seria muito mais inteligente pela parte do Dorival botar o Ayrton Lucas na lateral esquerda, porque é aguerrido, porque marca muito bem. E, por que não, trazer o Felipe Luiz para ocupar ali o primeiro homem da volância, porque o Felipe Luiz já jogou como terceiro zagueiro na Europa. O Felipe Luiz jogou como terceiro zagueiro no Flamengo. Então eu acho que seria o mais prudente. E diante dos outros desfalques, trazer o Everton Ribeiro para trás, para que ele recomposse a linha. E ainda assim, talvez botasse jogadores aguerridos. O Marinho, eu acho que era um jogo pro Marinho, de coração. Ainda mais um jogo que se desenhava para pênalti. O Marinho é um bom batedor de pênalti. E fora isso, é um cara que dá combate o tempo inteiro. O Flamengo perdeu isso. E foi aí que o Corinthians ganhou o campo, né? Então, assim, era uma das opções. O Fabrício Bruno entrou, eu achei que entrou. O cara que entra é mais fácil se adaptar a jogar numa nova posição, que não é a dele, do que o cara que está em campo, que está indo bem na partida, ser mudado para outro setor. Foi o que ele fez com o Davi Luiz. Teve uma hora que eu vi o Davi Luiz e o Mateuzinho correndo igual, vamos botar assim, peru tonto para um lado e para o outro, cara. E ele conseguiu consertar isso depois. Ele voltou o Davi Luiz para a zaga, porque é um zagueiro consistente, é um zagueiro de respeito, e botou o Fabrício Bruno na frente da zaga, que eu acho que é o que deveria ter sido feito de imediato na substituição. Agora, o meu sinal de alerta que fica aqui é esse. O nosso técnico que faz um bom trabalho, encontrou terras arrasadas aqui, recuperou o elenco, recuperou alguns jogadores, mas e se a gente precisar que ele faça além do básico, numa final de Libertadores, o que será que ele vai fazer? Tendo em vista que esse teste do Mateuzinho na volância foi feito no jogo contra o Atlético Mineiro e foi um desastre. E ele repetiu numa final de Copa do Brasil, Dorival. Isso não pode acontecer. E outra, a gente tinha o Diego Ribas no campo, no banco. Queira você ou não, o Diego Ribas é a posição que ele joga. E faz muito bem esse povoamento do meio de campo. Cadencia muito bem o jogo. Tem um passe apurado. Eu sinceramente não entendi o que o Dorival quis fazer, né? Eu acho que tinha muitas opções, o recuo do Everton Ribeiro, a entrada do Ayrton Lucas, a entrada do Marinho, sim, porque era um jogo de guerra e o Marinho é um jogador muito contestado, mas é um grande guerreiro em campo, se dedica demais, se entrega, apanha, e talvez fosse um jogo para ele, né? Mas eu queria saber de vocês aí o que vocês acharam dessa loucura que o Dorival fez, né? Eu queria ressaltar também que essa coisa desses títulos aí, né, que o Flamengo já ganhou no final, a Copa Libertadores de 2019, aquela Supercopa do Brasil que o Diogo Alves cresceu, né? Ontem, na hora dos pênaltis, né, eu falei, putz, os caras têm o Cássio, mano, e a gente tem o Santos. O Santos que tem um bom histórico de pegar pênalti, né? Mas era visível que o Santos estava perdido no que estava fazendo. Ele não estava confiante. Tanto que os pênaltis dos jogadores do Corinthians estavam saindo no meio do gol e nenhum deles eram pênaltis super bem batidos no canto, sempre em meia altura entre o meio do gol e
e o canto, onde o goleiro, se não sai antes, pega com certa facilidade. E o Flamengo, para poder furar as defesas do Cássio ali na hora do pênalti, tiveram que deslocar, porque se você bater no canto do Cássio, ele vai pegar, amigo. Ele não é aquele goleiro que a bola vai mais rápida que ele, não. A envergadura, a explosão, é um dos melhores zagueiros, talvez um dos melhores goleiros da história do futebol brasileiro. E os jogadores do Flamengo se conscientizaram disso e todos deslocaram o Cássio. Né? O único que não deslocou talvez foi o Davi Luiz, mas bateu um pênalti de almanaque ali, botou lá no alto, onde o goleiro nenhum pegaria. E diferentemente os jogadores do Corinthians que poderiam ter explorado esse nervosismo do Santos, tentaram bater pênalti de segurança, onde era só deslocar, e acabaram perdendo, graças a Deus. Eu estou muito feliz com esse título de verdade. Estou comemorando até agora, não paro de ver vídeos e tal, mas estou com esse sinal de alerta aí ligado pelo que aconteceu e pela final da Libertadores. Mas eu queria que você comentasse aí, numa situação extrema de jogo, o Flamengo perde 4 titulares, o que o Dorival precisa fazer? Vocês acham que a entrada de Mateuzinho e Vitor Hugo para uma final é a melhor opção? São jogadores que estão preparados para isso, que têm potencial físico e técnico para isso? Pô, comenta aí. Quero muito debater esse papo com vocês, porque mesmo com o título, é o que tá rolando em toda a live rubro-negra. O que o Dorival tentou fazer? Galera, saudações, comemorem esse título. Daqui a 10 dias a gente tem outro. E se Deus quiser, a gente vai ser campeão. O Rio de Janeiro acorda feliz, o Brasil na verdade acorda feliz quando o Flamengo é campeão. Festa nas ruas, o pessoal trabalha mais leve. Eu ainda estou aqui com a voz meio rouca, mas estou muito feliz. E saudações rubro-negras, vocês merecem esse título é para a nação. Um abraço aí, ajuda a gente aí, curte, compartilha, comenta, se inscreve. E tamo junto, galera, um abraço.